O autor Gabriel Garcia Marques, ele nasceu em 1927 em a aldeia de Aracataca, em Barranquilha, na Colômbia, e ele se tornou um dos grandes autores da literatura que lançou essa obra, 100 Anos de Solidão, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura, se tornando uma das grandes obras do século XX. Mas ele também fez outras obras muito importantes, como Amor nos Tempos de Cólera, Ninguém Escreve ao Coronel, Crônicas de uma Morte Anunciada e Notícia de um Sequestro. É sobre esse autor, mais especificamente essa obra 100 Anos de Solidão, que nós vamos discutir hoje no canal Imaginário Infinito. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu pensei que eu era a única autora, né, que iria fazer, na verdade, a representação também da minha cidade, né, na hora que fosse escrever, né, um realismo fantástico, mas eu tô vendo que, na verdade, existem outros autores, né, que também fazem isso, e no caso, o Gabriel Garcia fez exatamente, né, criando essa aldeia fictícia de nome Macondo, que representa o país da Colômbia. E é interessante porque essa representação fictícia, ela nasceu após, né, o casamento de José Arcádio Buendia com Úrsula Iguarán, né, que na verdade é a sua prima, certo? E aí ele se casa, né, com a sua prima, ele faz essa mudança, né, como é que essa aldeia fictícia ela é criada? Na verdade, ele estava em busca do mar, né? E aí, nessa busca incessante, ele não consegue, né, achar o mar. E aí, ele tem um sonho de que ele deveria realmente, né, criar uma aldeia fictícia naquele ambiente. E aí é quando ele cria, né, de fato, a aldeia de Macondo, certo? E ele tem vários filhos, né, com a Úrsula, né? Ele tem o José Arcádio, né, que acaba se afastando da família, certo? Ele segue, né, uma comunidade de ciganos, enfim, vai embora depois de um tempo. Também Aureliano, certo? E Amaranta. O primeiro filho, né, do José Arcádio, com o nome de José Arcádio, que foi embora, né, com os ciganos, ele acaba deixando um filho, né, que, na verdade, é acolhido, né, pela família Buendia, certo? Que é, né, o filho dele com a Pilar, né, que é uma cigana, né, da aldeia de Macondo. Então ela deixa, né, o Arcádio, né, o filho dela, com o José Arcádio, exatamente com a família Buendia, né? Então, não sei se vocês perceberam, mas a letra A, ela é muito presente nessa família, na família Buendia, né? Então, Amaranta, né, José Arcádio, Aureliano, são os filhos dele, certo? E eles acabam acolhendo também o filho do José Arcádio com a Pilar, certo? Então, aí a gente presta atenção, né, no Aureliano, né, que, na verdade, ele é muito parecido, né, com o pai, no sentido de também gostar, né, de pesquisas, gostar realmente da ciência, certo? Então, ele passa muito tempo, né, na aldeia estudando com o pai sobre, enfim, sobre os inventos, né? Porque o pai gosta muito de inventar coisas, né? De criar coisas novas. Ele foi influenciado, né, exatamente pelos ciganos, né? O José Arcádio, e acaba também influenciando o seu filho nessas questões. Mas ele, na verdade, nesse caso, tem muitos filhos, né? O Aureliano. E ele acaba se tornando, né? No livro, ainda não cheguei nessa parte, um grande revolucionário. Ele era um revolucionário liberal, certo? Que lutava contra os conservadores, não só nas revoluções que aconteceram ali, né? Exatamente no interior, né, daquela comunidade, mas também fora do país, né? Porque ele também lutou, né, a favor dos liberais fora do país. Então isso,
também chama a atenção. Então, esse livro, né, ele fala exatamente não só da ascensão, né, de Macondo, mas também da sua decadência, né, que eu ainda não cheguei nessa parte. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que o filho dele, Aureliano, de fato, ele vai participar, né, de uma grande revolução. Oi, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com muito carinho sobre 100 anos de solidão. Tô aqui o livro, certo? Que também se tornou uma série da Netflix, que foi lançada em 2024. Então, a primeira parte dessa série, né? Na verdade, porque a segunda parte dessa série da Netflix, 100 anos de solidão, vai estar exatamente, vai estrear em agosto desse ano. Não percam, tá certo? Por nada, essa série que tem muitas novidades para vocês aí. E eu vou estar aqui falando mais sobre esse livro e outros livros, né, do Gabriel. Mas, desde a tarde em que chamou os meninos para ajudá-lo a desempacotar as coisas do laboratório, dedicou a eles suas melhores horas. No quartinho afastado, cujas paredes foram se enchendo pouco a pouco de mapas inverossímeis e gráficos fabulosos, ensinou-os a ler e a escrever e a fazer contas, e falou a eles das maravilhas do mundo, não apenas até onde iam seus conhecimentos, mas forçando a extremos incríveis os limites de sua imaginação. Foi assim que os meninos acabaram aprendendo que no extremo meridional da África havia homens tão inteligentes e pacíficos que sua única distração era sentar e pensar, e que era possível atravessar a pé o mar Egeu, saltando de ilha em ilha até o porto de Salônica. Aquelas sessões alucinantes ficaram de tal modo impressas na memória dos meninos, que muitos anos mais tarde, um segundo antes que o oficial dos exércitos regulares desse a ordem de fogo ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia tornou a viver a tarde morna de março em que seu pai interrompeu a lição de física e ficou fascinado, com a mão no ar e os olhos imóveis, ouvindo à distância os pífanos e tambores e pandeiros dos ciganos, que uma vez mais chegavam à aldeia, apregoando o último e assombroso descobrimento dos sábios de Mênfis.